Primeira coisa que vamos ver aqui é como interpretar um desenho 2D. E o porquê que isso é importante? Bom, a gente recebe um desenho, seja por um rascunho, né, ou seja por um PDF, e aí a gente precisa tomar algumas decisões para começar a modelar esse desenho, certo? Então, tem dois itens, né, nesse como interpretar o desenho que vale a pena ressaltar, que é interpretar o desenho a partir de um desenho técnico, né, e a partir de um desenho feito à mão livre, né? Como assim ela é feita a partir de um desenho técnico? Bom, vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho esse modelo, né, que seria essa peça aqui, né? Então, a gente recebeu esse modelo de uma empresa, esse projeto de uma empresa, e aí a gente precisa tomar algumas decisões para interpretar esse desenho, que seria, aqui no caso, essa primeira parte, né? Então, vamos supor, a gente recebeu um modelo de uma empresa e a gente precisa agora ler o desenho técnico e interpretar da melhor forma para a gente conseguir iniciar a nossa modelagem, né? Então, aqui, a partir de um desenho técnico, temos aqui o desenho. Qual é o nosso primeiro passo, né? O que a gente primeiro precisa fazer para interpretar um desenho técnico? Primeira coisa vou botar aqui primeiro, identificar as vistas do modelo. Como assim? Bom, vamos voltar aqui no nosso desenho. Eu vou editar. Bom, reparando aqui, quais vistas que a gente consegue enxergar aqui? Eu tenho uma vista isométrica, eu tenho uma vista frontal e uma vista lateral, certo? Essa aqui também é uma vista lateral e essa aqui é uma vista isométrica. Por que, Alan, que eu preciso começar identificando as vistas? Você vai entender que dessa forma você consegue criar um raciocínio inicial antes de você iniciar a sua modelagem, certo? Então agora, passando aqui, identificar a vista do modelo. Segundo separar o desenho por vista / detalhamento. Ou seja, identificamos as vistas do modelo. Bom, eu estou trabalhando essa peça aqui, eu estou trabalhando ela com uma vista frontal, uma vista lateral e uma vista isométrica. Aí você vai pegar o seu papel, o seu PDF ou uma folha, né, e vai anotar. E aí você deve estar se perguntando, Alan, beleza, vou fazer isso aí, mas isso não vai gastar muito tempo, eu tenho que fazer isso para tudo? Não, por exemplo, se eu modelar um parafuso, claro, o parafuso já tem um padrão, então assim, não precisa necessariamente você identificar as vistas do parafuso e tudo mais, a não ser que se for um parafuso especial, mas nesse caso, não, né? Então, nesse caso aqui, a gente recebeu esse projeto e identifiquei as vistas. Agora, separar o desenho por vista e nomear as cotas, né? Ou seja, detalhamento. Onde está o detalhamento? Então aqui, primeiro eu tenho uma vista lateral, né? E agora eu vou começar a observar o detalhamento. Primeiro sempre para o mais fácil. Aqui você está criando uma análise preliminar. Você não vai abrir o SolidWorks agora para iniciar a sua modelagem. Primeiro você está conhecendo o seu problema. E você vai ver que com a prática isso meio que fica automático quando você lê um desenho técnico. Então você vai ver que você não precisa ter conhecimento aprofundado em desenho técnico. Aqui é tudo muito objetivo, simples e direto, né? Então, ó, o que eu tenho na minha vista frontal?
né? Eu tenho um detalhe A, então isso aí você anota, um detalhe A. Eu tenho uma cota aqui que vai me fornecer a dimensão desse corte aqui, né? Observando aqui, ó, uma cota que vai fornecer a dimensão desse corte. E o detalhe A é para quê? Bom, olhando a vista frontal e agora a nossa vista lateral, esse detalhe A está mostrando que esse corte ele é passante, né? Então isso tudo você pode ir anotando e você vai ver que vai ficando muito mais claro. Agora, na nossa vista lateral, o que a gente tem? Bom, a gente sabe que a gente está trabalhando com ângulos aqui, né? Trabalhando com ângulos. A gente sabe que a gente tem furos que é roscado e aqui é o tamanho do nosso furo, M5, né? Se a gente pegar um paquímetro e medir o parafuso, por exemplo, esse parafuso aqui, ele é um M12, né? Com um passo da rosca, aí tem que verificar o passo da rosca. Mas no caso aqui, a gente tem um parafuso M5, o passo 0,8 e um furo roscado M8 com passo 1,25. Então já ficamos atentos com isso aqui. Por quê? Lá na nossa modelagem a gente sabe que vai ter que trabalhar com um detalhamento de rosca, certo? Agora, aqui, outro detalhe, a gente tem 8 furos com diâmetro 4,20 e essa seta aqui está indicando que ele vai ter uma profundidade de 10 milímetros, né? Então, 8 furos, por quê? Olhando agora a nossa vista isométrica, como a gente identificou as vistas, fica mais fácil para a gente visualizar o desenho como um todo. Então, olhando a vista isométrica, a gente teria 4 parafusos aqui e 4 furos aqui, né? Bom, concluímos essa vista lateral. Agora, eu vou apagar aqui para não ficar muita coisa. O que a gente precisa visualizar é essa vista lateral, que eu vou chamar de vista lateral 2, certo? Então, agora essa vista lateral 2 é a nossa vista que tem mais detalhes, né? Então, a gente chama atenção para essa vista aqui. Por quê? Ela me fornece o posicionamento desses furos, né? O posicionamento desse furo aqui e o tamanho dos cortes que vão ser realizados na peça, certo? Então agora, a primeira etapa é basicamente isso. Esse é um desenho um pouco mais elaborado, mas tá aí a importância da gente verificar, interpretar o desenho 2D. Olha como ficou mais fácil. Agora eu sei que eu estou trabalhando com uma vista frontal, sei que eu tenho uma vista isométrica e 2 vistas laterais. Eu sei que na vista frontal eu tenho um detalhamento A, que é de um corte passante. Ponto. Eu sei que na vista lateral 1, que é essa aqui, vista lateral 1, eu tenho detalhamentos de furo, né? Então vou ter que trabalhar com furo e um detalhamento aqui da profundidade e quantidade de furos que vão ter essa configuração, assim como o ângulo dos cortes. E na nossa vista lateral 2, a gente tem todo o posicionamento da furação.